decidido, então, a criação de uma faculdade de engenharia, tá? Em São Paulo, a gente começou a pensar, bom, mas que tipo de experiência, né, diferente de aprendizado e que tipo de perfil de engenheiro essa faculdade vai formar, tá? Então, aí a gente fala um pouco sobre a inspiração para a construção da Faculdade de Engenharia do INSPER. Esse é um gráfico interessante, que talvez alguns de vocês tenham já visto, baseado num estudo que a CNI fez, alguns anos atrás, tá, sobre a formação dos engenheiros no Brasil. Tá? Ele não se propõe a ser uma ferramenta aí, estatisticamente, talvez, relevante, mas se propõe a ser uma maneira, um ábaco aqui, para que a gente consiga enxergar algumas características interessantes que foram levantadas nessa pesquisa. Tá? Vocês vão ver aqui um gráfico em 4 quadrantes, como gostam, né, os administradores e economistas de fazer, né? E nesse gráfico você tem ali no eixo Y, né, a percepção, né, sobre a atuação dos engenheiros, né, dadas a percepção das empresas onde esses engenheiros trabalham sobre a sua atuação profissional. Tá? Obviamente, tem aí uma escala numérica, né, então, quanto maior o número, né, melhor avaliados são os engenheiros nessas dimensões. E aqui no outro eixo, no eixo X, a gente tem a maneira como o mercado, as empresas avaliavam, nessa pesquisa do Senai e do IEL, as escolas que estavam formando os engenheiros. Tá? Então, vou citar rapidamente algumas coisas aqui, porque é interessante para a gente fundamentar o perfil do nosso proposto para o nosso engenheiro. Tá? Então, você pode observar aqui, por exemplo, que dentro dessas competências que aparecem listadas aqui, como, por exemplo, a liderança, né, e a base teórica, a gente tem 2 posições completamente diferentes sobre como, da percepção das indústrias, o engenheiro atua nas empresas e como as escolas os preparam, né, para essa atuação. Você pode ver, por exemplo, como esperado, né, aqui no que diz respeito à base teórica de formação, né, na engenharia, os engenheiros que saem, né, das escolas e atuam no mercado são razoavelmente bem formados e as escolas fazem um trabalho excelente na formação teórica e analítica desses engenheiros. Já o mesmo não se pode falar a respeito da competência de liderança, que é essencial para a atuação profissional. Então, os engenheiros desempenham, de novo, na visão das empresas, nessa pesquisa, tem um desempenho aquém do esperado e as escolas também não contribuem para melhorar essa formação do engenheiro. Tá? E aqui essas demais competências, que foram elencadas aí como importantes, aparecem distribuídas aqui nesses 4 quadrantes. O quadrante da esquerda, onde as escolas, os engenheiros vão bem na prática, mas as escolas parecem não contribuir muito para a formação do engenheiro. Essa aqui é onde os engenheiros vão bem e as escolas os formam bem, até esse quadrante aqui de baixo, que mostra aquelas competências nas quais os engenheiros não desempenham bem, na visão da indústria, e para as quais a escola, a Faculdade de Engenharia, não colabora muito na sua formação. E eu vou me deter nesse quadrante aqui. Se vocês forem observar as competências que estão aqui, essas competências são a habilidade de gestão, né, gerencial, que a gente coloca aqui, a liderança, como a gente já comentou, né, o espírito empreendedor, que a gente pode ter uma discussão bastante longa sobre o que significa isso, mas de uma maneira ou de outra a gente tem uma percepção intuitiva do que se trata, né? A comunicação oral e escrita, né, que é uma outra deficiência grande da formação dos engenheiros, e a parte de conhecimento do contexto, conhecimento geral, sobre onde eu trabalho, qual o impacto da minha formação e do meu trabalho na sociedade. Né? Bom, quando a gente viu isso, ficou claro que um espaço onde nós poderíamos colaborar era exatamente esse espaço aqui, onde os engenheiros não desempenham tão bem na percepção da indústria e onde as escolas não estão contribuindo para melhorar esse cenário. Né? E isso vem junto com uma percepção de que, e aí uma percepção das pessoas que formam, né, a base da nossa escola, da comunidade acadêmica, de que inovação tem que chegar no mercado. Né, que a invenção, a descoberta, né, ela, para se tornar inovação tecnológica, isso não é novidade nenhuma, né, o que fala a literatura de inovação, ela tem que chegar na sociedade, tem que chegar no mercado. E para que isso aconteça, para a gente levar
a descoberta, né, a invenção para o mercado, é preciso que a gente tenha pessoas imbuídas aí de um espírito empreendedor, ou chamem como quiser, de uma disposição de transformar essas descobertas, né, em inovações que vão chegar no mercado. Então, quer dizer, tendo isso aqui, que já é a missão do INSPER, né, mais a compreensão de que existe um conjunto de competências, né, que vão além das competências técnicas e que são vistas como relevantes para a formação do engenheiro e sua atuação na indústria, começou a se configurar aí um perfil, né, desejado para a formação do engenheiro do INSPER, né. Além disso, o estudo ainda falava sobre alguns critérios-chave que as indústrias, que as empresas, né, entendiam ser importantes na hora de contratar engenheiros. O que era visto como importante? Se vocês forem ver essa escala aqui, um dos fatores mais importantes para a escolha, né, de contratação de um engenheiro na indústria é a sua experiência anterior. Tá? Isso já é de conhecimento, né, corrente aí de quem busca a inserção profissional na sua primeira experiência de trabalho. Né? Então, quer dizer, as pessoas pedem por conhecimento anterior, o sujeito não tem porque veio de uma formação, e você tem uma situação de ovo e galinha. Mas, além disso, isso aqui pode ser resolvido por meio de estágios, atuação em iniciação científica, tem uma série de ferramentas para a gente resolver isso. Mas, além disso, o que é surpreendente é que o segundo fator mais relevante na hora de contratar um engenheiro, de novo, na percepção da indústria, respondeu a essa pesquisa, é a chamada atitude profissional. Tá? O que é essa atitude profissional? Tá? Um conjunto de competências, né, que são competências que não têm nada a ver com competências técnicas, né, mas que determinam o quão bem esse engenheiro vai trabalhar dentro do contexto da indústria. Então, aí você enxerga espírito de equipe, habilidade de conseguir trabalhar com outras pessoas num projeto com uma visão conjunta de objetivo, né, capacidade de se relacionar com outras pessoas, né, de forma produtiva dentro de um ambiente de trabalho, a iniciativa para buscar o seu próprio espaço dentro do mercado e levar coisas, né, levar inovações para o mercado, sem ter necessariamente o controle de todos os fatores necessários para você chegar lá. Então, você tem que ter iniciativa para entrar numa situação onde você não tem domínio de todos os fatores relevantes para o sucesso da própria iniciativa. Né? Facilidade de comunicação oral e escrita. Então, essa sempre foi uma grande reclamação aí vamos dizer assim, do mercado sobre a formação do engenheiro, né? A sua limitada capacidade de expressão escrita, né? Mas também não é surpreendente, mas reforça a percepção de que a atitude é muito relevante e o dinamismo. Né? Então, você olha, a segunda coisa mais importante, critério-chave para a contratação, segundo essa pesquisa, é a atitude profissional. Reforça o que a gente viu no slide anterior. E aí começou a se formar na nossa cabeça a percepção de que a contribuição que o INSPER poderia dar, né, para a formação do engenheiro, né, no Brasil, né, obviamente, além da formação nos fundamentos técnicos da engenharia, que sempre e nunca vai deixar de ser relevante, seria a formação de atitudes. Né, e também daquelas duas competências que a gente viu no slide anterior, sendo uma delas o espírito empreendedor e a outra capacidade, né, de levar a inovação para o mercado. Bom, e assim, qualquer momento que vocês tiverem, eu sei que todos os temas aqui são polêmicos, né, então se vocês tiverem perguntas ou dúvidas ou comentários, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Né. E a partir disso, nós vislumbramos então, como objetivo, né, dessa faculdade que estava sendo criada, a formação do engenheiro empreendedor, certo? A formação do engenheiro empreendedor que era capaz de levar a inovação com um fundamento tecnológico para o mercado. Tá? Esse foi o grande objetivo tido como assim, a pedra fundamental, o marco fundamental de criação da nossa faculdade e refletia muito, né, as aspirações do corpo de indivíduos, né, que viraram os doadores dos recursos necessários para que o INSPER colocasse de pé essa iniciativa. Então, e um detalhamento maior do objetivo do curso levou o perfil do egresso, né, que a gente deseja para a faculdade
de engenharia do INSPER, né? Então, em primeiro lugar, sempre a sólida formação nos fundamentos da engenharia, né? Como não poderia deixar de ser, mas também a formação em outras competências que não são aquelas necessariamente de cunho técnico, né? Então, como por exemplo, a aptidão para o trabalho em equipe, né? A competência para comunicação oral e escrita, tá? Fundamental, e a orientação empreendedora. Tá? Um outro detalhe importante e que a gente pretende que seja um diferencial do método, daí, não mais dos objetivos, mas do método de formação da faculdade, é a experiência em realização de projetos de inovação. Então, a gente vai usar uma abordagem, como podemos falar aqui, baseada em projetos, né, PBL, e um dos diferenciais da formação do egresso é que ele vai passar por muitos projetos de inovação ao longo do curso. No caso, ele vai ser totalmente estruturado em projetos ou vai ser estruturado em disciplinas por projetos? Boa pergunta. Acho que tem dois casos extremos aí. Um seria fazer um modelo totalmente baseado em projetos, que não vai ser o que a gente vai seguir. O outro é o tradicional, de você ter um modelo baseado somente em disciplinas. A gente vai ficar entre os dois polos aí desse espectro. De fato, o quanto a gente vai entrar, o quanto a gente vai se aproximar de um ou de outro, vai depender do que vai acontecer nos próximos 5 anos, a partir de 2015. Bom, então a partir da formação do perfil desse engenheiro, a gente observou o seguinte: o que tradicionalmente se entende como ocupação profissional do engenheiro, né, fica limitada em uma série de passos, né, de algo maior, que é o processo de criação, né, a partir da observação das necessidades de um usuário no mercado, né, de uma solução que vai ser corporificada, né, em um produto que depois vai ser levado ao mercado. Então, o processo de desenvolvimento, né, de uma inovação para chegar no mercado, ou de um produto qualquer que seja, mesmo produto de consumo, ele vai bastante além daquelas etapas que a gente entende, ou entende tradicionalmente como sendo aquelas etapas de atuação direta do engenheiro. Especificação funcional, né, projeto de produto, desenvolvimento de protótipo, né, conceitual e de protótipo depois de produção. Né. A gente entende, dentro desse cenário, que a atuação do engenheiro vai em etapas muito anteriores a essas, passando, né, lá desde a observação da necessidade de fato do usuário, de uma certa tecnologia no mercado, e a partir dessa necessidade, definição de um problema, um conceito de uma solução, para abordar e resolver esse problema, passando pela especificação técnica, design, protótipo, mas também, e não pode deixar de ser, a etapa de levar esse protótipo a um produto e colocá-lo no mercado. A gente entende que sem esse ciclo, né, de desenvolvimento de produto e sua colocação no mercado, a gente não consegue levar a inovação à sociedade e criar, de fato, valor, né, para a sociedade. E a gente pensou, então, dado o perfil de engenheiro que se queria criar, que seria fundamental que a nossa formação abordasse essas outras dimensões também do ciclo de desenvolvimento de um produto e sua colocação no mercado. Né? Isso no design do currículo, que eu vou falar um pouquinho depois, no design do currículo fica muito bem claro em um bloco de competências que são orientadas ao design, ao projeto, voltado ao usuário, uma metodologia de projeto de produto que usa o usuário como ponto de partida, né, do seu desenvolvimento. Passa, obviamente, pelo fundamento de engenharia, que envolve, né, desde a especificação funcional, técnica até o protótipo, né, e que está representado numa boa parte do nosso currículo, né, mas vai além disso, né, e passa, não é mesmo, pela parte de levar esse produto que foi desenvolvido para o mercado, que é abordado no nosso currículo dentro do tripé aí de competências na parte de empreendedorismo. Então, toda a nossa construção com o Olin, que é o próximo passo da conversa, passou por essa abordagem, que casualmente, não é por acaso, né, que eu adaptei aqui de uma apresentação do professor Richard Miller, o presidente de Olin, que também é o tipo de arcabouço conceitual que inspirou a formação do currículo do Olin College, certo? Então, assim, quando a gente fala em currículo na engenharia do INSPER, internamente a gente conversa sobre fundamentos de engenharia, design centrado no usuário e empreendedorismo. São os três grandes
grandes vertentes aí da formação do nosso currículo, e que pretende expandir aqui o campo de atuação do engenheiro, ou o campo de formação do engenheiro, porque ele já atua nessas outras áreas, né, perpassando desde o começo do processo de desenvolvimento de produto até a sua colocação no mercado. O que o Olin nos trouxe? Né? Então essa é uma imagem aí de um workshop que a gente fez de criação curricular junto com os professores de Olin. Olin nos traz uma metodologia de desenvolvimento de currículo. Tá? O INSPER fez, no ano passado, formalizou um contrato de cooperação com o Olin, que tem duração de 2 anos, renovável por mais 2, né? Onde a proposta é que o Olin nos transfira parte dessa tecnologia, vamos colocar assim entre aspas, de desenvolvimento da experiência de aprendizado que eles fizeram lá, né? Que vai desde a concepção curricular, passa obviamente, um passo anterior, que é a formação de consenso, né, em torno dos conceitos que estão sendo usados, né, passa pela formação curricular, capacitação de docentes, seleção e recrutamento de professores, né, seleção e recrutamento de alunos, né, elaboração das atividades de aprendizado em si, que usam a experiência de Project-Based Learning, entre outras coisas, né, e a colaboração de Olin está sendo aí inestimável no projeto, porque é um desses casos onde você tem alguém que já fez, né, orientando você no seu trabalho de aprendizado aí, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, ao longo do processo de levar uma ideia do papel até a prática. Né? Então, o que Olin fez conosco e continua fazendo é uma parceria de desenvolvimento de currículo de experiências de aprendizado, basicamente. Né? Vou dar um overview muito geral assim, de como funciona o processo que eles desenvolveram lá e que estão transferindo para a gente. Ele começa com algumas premissas, né, fundamentais aí, que é fundamental que todo corpo docente partilhe dessas premissas básicas, e essas premissas são, na realidade, pontos de vista em relação à filosofia de educação. Né? Quer dizer, uma premissa, por exemplo, vou citar uma premissa aí, a premissa básica é de que o aluno entra na sala de aula porque ele quer aprender alguma coisa. Né? Parece uma coisa óbvia que você parta do princípio de que o aluno entra na sala de aula porque ele quer aprender alguma coisa, mas na realidade ela não é partilhada por muita gente, por muitos professores, que acham que o aluno está lá por razões as mais diversas possíveis. Né? Não cabe aí uma discussão nesse nível, né, da abordagem que eles nos informaram, não cabe uma discussão de que existe evidência estatística relevante para demonstrar se de fato o cara que está lá porque ele quer ou está lá por alguma outra razão. Né? O que importa aqui é que você parta da premissa de que ele está lá porque ele quer aprender. Porque você vai criar experiências de aprendizado, né, pelas quais o aluno vai passar, que partem dessa premissa e que serão completamente diferentes das experiências que você vai criar se você partir da premissa que o aluno está lá por alguma outra razão que não essa. Entendeu? Então existe aí um conjunto de premissas básicas que todo corpo docente precisa partilhar, sem exceção, e tem que haver um consenso. Né? E isso foi assim, um trabalho de grupo, de formação de equipe, fenomenal, que levou meses para a gente realizar. Mas hoje a gente tem o corpo docente totalmente alinhado em alguns conceitos que são premissas fundamentais aí que dão base ao desenvolvimento do currículo. A gente pode falar em mais detalhes sobre isso, e é uma discussão super, acho, interessante. Depois dessas premissas, você vai definir quais são, que tipo de experiência de aprendizado pela qual o aluno vai passar. Como que é a experiência do aluno ao longo dos 5 anos? É uma experiência agradável? É uma experiência motivadora? É uma experiência onde ele vai intrinsecamente motivado, né, para realizá-la? Ou é uma experiência onde ele depende de motivação extrínseca, quer dizer, cobranças ou controles, né, para realizar? Então você pensa sobre como que vai ser a vida do aluno ao longo desses 5 anos dentro da faculdade. Né? Isso vai refletir depois na criação do seu ambiente, da sua escola, fisicamente, como que vai ser a escola. Né? Se você quer que os alunos trabalhem em equipe, tenham uma experiência de desenvolvimento de competências de trabalho em equipe, a sua estrutura física, né, da escola precisa oferecer insumos para que esse tipo de atividade aconteça. Né? Você tem que ter lugar para as pessoas se encontrarem e trabalharem em conjunto.
Então, esse é um exemplo do tipo de conceito que cai aqui dentro desse chamado outcome experiencial. Os programáticos são aqueles que a gente já falou anteriormente, são as competências que a gente quer desenvolver. A partir disso, a gente constrói uma representação visual e conceitual, que eles chamam de framework, né, de cada uma das trilhas de competência. E eu vou falar sobre as trilhas de competência que a gente tem no currículo logo em seguida. Né. E essa representação nos ajuda a comunicar visualmente aquilo que a gente se propõe a fazer dentro de uma trilha de competência, e também serve como referência para o próprio corpo docente na hora de desenvolver currículo. Né. E aí, finalmente, você vai para o desenvolvimento dos componentes curriculares, que são as disciplinas, são os projetos, são as experiências de extracurriculares, né? São as atividades complementares, né? Que são desenvolvidas nessa fase aqui. E nessa fase aqui, a gente adota aquela tecnologia, aquela metodologia que o Renato citou no artigo dele, que é o backward design. Né? Você começa com os objetivos, né? Pensa no tipo de assessment e depois você vai criar experiências de aprendizado que vão ocorrer no horário, né, de interação professor-aluno, para que aquelas experiências de aprendizado sejam traduzidas, aqueles objetivos de aprendizado sejam traduzidos em experiências para as quais você pode coletar evidências, né, que são os assessments. Então, a palavra-chave aí é o backward design. Foi assim que eles fizeram, de certa forma, ou pelo menos foi isso que eles sistematizaram, né, depois de ter feito, ter passado pelo processo, e essa é o ciclo de desenvolvimento que norteia aí a nossa relação com o Olin para desenvolvimento de currículo. Tá? Então aqui, por exemplo, é um exemplo de um dos frameworks que aparece em um momento lá, é o framework de competência técnica, vamos dizer assim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ele conta uma historinha. A historinha é o seguinte: você tem um mundo físico que existe, você modela esse mundo físico através do ferramental analítico matemático para encontrar modelos, né? Esses modelos são usados para você, por exemplo, prever o comportamento de certos sistemas do mundo real, né? E a partir disso, a etapa de projeto, onde você pretende modificar o comportamento desses sistemas físicos para que eles se comportem da forma que você quer, que é o que faz o engenheiro. Né? Você usa esses modelos né, para criar novos sistemas físicos. E você tem também a parte de experimentação embaixo, né, que é toda uma competência de experimentação que serve nesse framework para validar os modelos que forem elaborados a partir do sistema físico. Então, o que é isso? É um framework, uma representação visual de uma trilha de competências que a gente chama de competência de conhecimento técnico. Tá? Então, o impacto disso na atividade de desenvolvimento de currículo é que quando você vai, por exemplo, pensar numa atividade que vai ocorrer lá na disciplina de ciência dos materiais, pode ter qualquer outro nome, né? Você vai se perguntar, nossa, essa disciplina ela aparece aqui na nossa matriz de competências para desenvolver o conhecimento técnico. Né? O que eu estou fazendo dentro dessa disciplina de ciências dos materiais para modelar o comportamento de certas estruturas de materiais? Né? Como que isso se reflete, como que eu posso gerar experimentos que corroborem, né, que validem esses modelos que foram criados, né, a partir da observação do fenômeno físico? E por aí vai. Então, quando a gente vai desenvolver a experiência de aprendizado, a gente faz referência sempre ao framework daquela área, daquela trilha de competências que nós queremos desenvolver. E aí a gente tem frameworks, né, para essas 6 áreas aqui, né, de desenvolvimento das trilhas, né, de competências do currículo, que é o design centrado no usuário, o empreendedorismo, obviamente o fundamento, né, da engenharia, que é o conhecimento técnico, o trabalho em equipe, a parte de conhecimento de contexto, né, e a parte de habilidades interpessoais. Para cada um desses caras aqui, dessas competências, dessas trilhas, a gente elaborou um framework que sintetiza o que a gente pretende alcançar dentro daquelas trilhas de competências. Certo? De novo, é a metodologia de design de currículo de Olin. Tá? Falando um pouco sobre, isso é ilustrativo aqui, falando um pouco sobre qual é a cara do currículo, né, quando a gente pensa na nossa maneira de representar as coisas. Né? Porque talvez, os grandes desafios em lidar com uma instituição que está dentro de uma realidade diferente da nossa, é que você precisa adaptar aquilo que eles fizeram à nossa realidade, à nossa maneira de contar as histórias. Né? Então, se a gente for olhar o nosso currículo, e essa é uma versão ilustrativa, mas que está bem próxima do que a gente quer fazer,
né, e for tentar encontrar aí as disciplinas dentro da matriz curricular, tá, a gente dividiu aqui, para fins de ilustração, essas disciplinas em algumas categorias, né? As disciplinas de fundamentos analíticos, né, de matemática e física, por exemplo, matemática e ciências, perdão, as disciplinas que são de engenharia do núcleo comum específico, e isso já é uma referência às diretrizes curriculares, né, se vocês lembram dos termos lá, e o bloco de disciplinas que trata das competências de design, empreendedorismo e humanidades, certo? Então, são 3 blocos aqui de temáticos e disciplinas. Tá? Essas são as proporções, mais ou menos, né, atuais, aí bem aproximadas da carga horária que vai ser dedicada na matriz curricular a cada uma desses blocos, tá, de competência. Então, você pode ver que isso aqui não tem uma diferença, está aqui para mostrar que não tem uma diferença tão grande, né, de um currículo mais tradicional. Cerca de metade do curso está voltado para as disciplinas que fazem parte do núcleo comum específico, né, das engenharias, como cerca de 30% estão aqui, né, como pedem as diretrizes curriculares, né, e cerca de 23% estão aqui da carga horária, estão nessa bloco de humanidades, design e empreendedorismo, por exemplo. Certo? Mostra que não é tão diferente assim e que dá para fazer um curso que tem um processo de formação diferente, mas dá para fazer dentro das nossas condições de contorno e regulatórias. Aqui, também, para ilustrar, como que a gente pensou a alocação de carga horária de disciplinas, né, em aula, e essas duas, que laboratório e projeto, a gente pode pensar como um bloco único. Né? Então, simplificando muito aqui até, seria teoria, né, e prática, vamos dizer assim. Se você pode dizer que laboratório e projeto são as oportunidades onde o aluno vai desenvolver as atividades mais tipo em prático. Né? Então, a gente tem, isso pode ser uma diferença relevante, né, uma distinção relevante. A gente tem aqui cerca de 40 e poucos % das atividades que vão ser atividades de cunho de laboratório e projeto. Né? Outra coisa que a gente vislumbrou foi o seguinte, e isso é uma inspiração que a gente trouxe aí das experiências de ensino internacionais. Tão importante quanto o tempo que o sujeito passa na frente do professor é o tempo que ele passa estudando ou fazendo projetos com os seus colegas em grupo ou individualmente. É a famosa preparação prévia, né, para as aulas e o que acontece depois da aula, certo? Então, a gente entende que existe aqui uma carga grande, né, de atividade que vai ocorrer fora da sala de aula, sem intervenção direta do professor, entendeu? Então, se você olha, por exemplo, o currículo de engenharia de graduação do MIT, por exemplo, você vai se surpreender com o número de horas de aula, chamadas horas-aula, né, que o aluno tem lá. Né? Por exemplo, as ordens de grandeza são 15 horas-aula, 16, né? E aqui, sei lá, quando eu estudei, não vou falar desse caso, né? Vocês já viram lá, mas assim, o tradicional é ser de 30 horas-aula, né? É bem comum você encontrar currículos dessa forma. Então, a gente aposta aí, e cabe ao professor criar mecanismos, né, para que o aluno desempenhe fora da sala de aula também. Tá? Então, isso dá uma ordem de grandeza aqui do que a gente, nesse draft aí, pensou de dedicação de horas. Né? Quantas horas por semana em aula? 20 a 22 horas por semana em aula. Tá? Tem aí um lower bound aí, que é o regulatório das 3.600 horas, né? Faz parte do jogo regulatório, né? E você tem que chegar mais ou menos nesses valores para chegar lá. Então, quer dizer, uma visão geral do currículo, né, de atividades práticas, né, individuais e também em equipe, né, o rigor também acadêmico, tá, que se reflete na necessidade de preparação prévia e de estudo, né, obviamente individual de preparação para as aulas, né, mas com um nível de autonomia que é refletido, entre outras coisas, né, tem várias maneiras como você pode criar autonomia na experiência de ensino. Uma delas é através de disciplinas eletivas, por exemplo, na matriz curricular tradicional. Né. Uma ênfase
importante aqui, escolhas que foram feitas de alocação de recursos, de tempo no currículo, para a formação humanística e empreendedora, né, que é bastante relevante, né, sem deixar para trás a formação profissionalizante ali, que é bastante, tem uma ênfase grande. Né, e a ênfase em laboratórios e projetos, que corrobora ali, é o primeiro ponto que a gente falou. Né. A gente pensa aí em ter um curso com bastante carga de atividades complementares, e é uma outra maneira que a gente tem de trabalhar a autonomia, né, do aluno. Obviamente, estágio, né, supervisionado, trabalho de conclusão de curso também, perfazendo aí um total de cerca de 3.900 horas, que também não está muito distante da realidade aí das matrizes curriculares, dos cursos de engenharia, dos bons cursos de engenharia do Brasil. Essa é uma cara aí de como vai ser a distribuição da matriz curricular, certo? Depois tudo isso aí vai estar à disposição ali, eu deixo com o Renato, né, para distribuição para vocês. Isso aqui é uma cara só para vocês verem de como que vai ser a nossa infraestrutura física, tá? Isso aqui é um prédio, o curso começa, né, em 2015, em fevereiro de 2015, o processo seletivo vai acontecer no final desse ano. O processo seletivo é uma conversa que a gente pode ter também, ele vai ser um pouco diferente do tradicional, né? Vai ter uma fase de dinâmicas, de entrevistas, né, com os candidatos. O processo seletivo acontece no final desse ano, né? E o primeiro ano da faculdade vai acontecer no prédio da Economia e Administração. Esse é um outro desafio aí de ordem logística que a gente está enfrentando e que é interessante por si só. Como que você constrói uma faculdade de engenharia dentro de um prédio na Vila Olímpia, em São Paulo? Bom, isso conclui aí o que eu queria falar para vocês. O meu e-mail está aqui, tem uns cartões ali em cima com telefone também, se vocês quiserem. Estou à disposição para conversas, perguntas. Quero ouvir aí. Você fez as áreas. Primeiro, porque